Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Deixa eu colocar aqui um filtrinho que ninguém merece. Deixa eu ver qual que eu quero aqui. Você está vendo isso gravado, muito provavelmente. As pessoas ao vivo vão entrar daqui a pouco. Deixa eu ver qual que eu quero. Não, gente, tá difícil aqui achar um negócio bom, hein? Meu filtro especial não tá aqui. Peraí, tudo bem, gente? Como vocês estão? Peraí que eu já começo aqui com o contexto. Calma. Muita calma nessa hora. Também não, também não. Deixa eu ver esse. Esse. Vai esse aqui mesmo. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um aula. Faz muito tempo que eu não mexo com o Instagram, né? Fazendo live no Instagram. Eu faço as aulas, mas aí eu tô fazendo as aulas lá no YouTube. Então aqui esta ferramenta, pra mim, eu demorei um pouquinho pra mexer. Então vamos lá. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Giane, mas se você tá assistindo essa live é porque você já segue e você gosta dos conteúdos de autoconhecimento que eu coloco aqui, né? Se você me segue, você também percebeu que a minha base é o Enneagrama, né? Eu trabalho com o Enneagrama já há 9 anos, vai fazer 10 anos no começo do ano que vem. Estudo o Enneagrama já, né, há 10 anos. E junto a isso eu incluí, né, a psicanálise, porque foi uma junção muito boa e casou muito bem. Então, assim, eu faço atendimentos individuais, né, utilizando essas duas ferramentas, mas principalmente o Enneagrama é o que é a minha base aí. Me fala pra ver se o áudio tá legal, tá? Me dá um aviso aqui, por gentileza, pra eu saber se tá tudo certo, se a gente pode prosseguir, tá bom? Bom, as pessoas que buscam atendimento ou que estão aqui no meu Instagram, que me seguem, é porque estão às vezes cansados desses ciclos repetitivos que passam, né? Cansados aí dessa vida parece que a vida não sai do lugar. E aí às vezes você não entende o motivo daquilo tá acontecendo, né? Porque às vezes a gente não leva em consideração os fatores inconscientes, né? Você muitas vezes sabe que precisa fazer aquilo, mas acaba não fazendo. Que no caso é o tema de hoje. Como surgiu o tema de hoje, né? Vamos já relembrar aqui para quem não pegou aí o bonde. O tema de hoje surgiu pelo seguinte: no feriado agora, eu trabalhei normal e eu coloquei isso, né, nos stories. E aí eu falei que eu não troco minha vida de autônoma de jeito nenhum por ter que ter hora para entrar, ter hora para sair. Não troco a minha vida de autônoma, porque eu tenho essa liberdade de fazer isso e isso é muito importante para mim, né? Não tem problema eu trabalhar no feriado, porque eu sei que eu vou organizar, por exemplo, os meus horários para eu poder ter um dia de folga, por exemplo, se eu quiser. Ou não, né? Depende aí da minha necessidade. Agora, eu falei que justamente para ser autônoma, para trabalhar como autônoma, você precisa ter uma grande organização, né? Você precisa ter uma certa disciplina com determinadas coisas. E aí foi onde algumas pessoas mandaram mensagem para mim dizendo: eu tenho dificuldade com isso, eu não consigo. Pra mim é difícil, né, o manter, né? Então tem gente que tem problema com organização, tem gente que tem problema com disciplina, tem gente que tem problema com constância, né? Tem muita gente que começa, né, bem e começa empolgado, só que não consegue manter aquilo, né? O gás acaba. Então, assim, entender por que isso acontece, né? Qual é o fator inconsciente que tá pesando aí, né? E aí surgiu o tema desta live. Eu coloquei uma interrogaçãozinha aí só pra dar uma ênfase, vai. Mas disciplina é liberdade? Será que é? Será que não é? A gente vai ver então, né?
É legal falar um ponto seguinte. Eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui, tá? Eu sei que depois eu vou baixar e vai ficar lá no grupo da conselheira por 24 horas. Para quem não está no grupo ainda, tem um link lá na bio. Não precisa entrar agora, né? Você assiste a live, depois você entra. Então ela vai ficar disponível lá por 24 horas e depois fica na coleção de aulas lá da conselheira, que você tem acesso a aulas. Além dessas aulas, você tem outras, várias outras, que desde o começo do ano eu tô gravando e você tem acesso a elas, né? Então tá. Vou falar aqui, depois eu vou ler os comentários, tá? E agradeço a vocês aqui por estarem assistindo. Então vamos lá. O que leva então uma pessoa que se propõe uma meta, se propõe uma organização a não cumprir aquilo? Pensa assim, não foi ninguém de fora que determinou aquela meta. Foi ela mesma que falou, nossa, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa. A partir de hoje eu vou organizar meu armário, organizar minhas finanças, ou colocar tudo numa planilha. O que leva, no fim das contas, ela falar que vai fazer e depois apenas desistir? Se foi ela mesma que se determinou a isso. Entende que assim, não é simplesmente só um querer, tem um fator muito forte pesando para ela não fazer isso. Um fator que ela ainda não conseguiu olhar. Entende que aquilo às vezes tá muito mais inconsciente e ela precisa realmente de um tempo de autoobservação para verificar aquilo. Não é simplesmente às vezes uma birra, sabe? Às vezes tem muitas vezes que a gente acha que é birra ou acha que é pouco caso, e não é isso, tá? Não é isso. Muito obrigada. Vão mandando dúvidas aqui, viu? Depois eu vou voltar tudo e ler pra vocês e responder, tá bom? Já vi ali que a Erika mandou, enfim. Então vamos lá. Fiz aqui obviamente eu fiz aqui uma listinha, né, gente? Porque senão tem duas coisas aqui. Tem um monte de coisa que eu me perco. Tá. O primeiro fator que eu quero falar tem jeito, né? Eu já fui assim. Quando eu tive que fazer a minha transição para ficar 100% como autônoma, isso pesou, né? Porque era eu por mim mesma, não tinha ninguém para determinar aquilo, e pro meu tipo de personalidade isso pesou, tá? Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, eu fui obrigada a me organizar. Eu fui uma pessoa que nunca terminou muita coisa. Eu era assim. Então, vocês viram lá, quem que foi no meu stories e viu lá o meu certificado de mestrado? O mestrado já terminou, já tem um tempo, né, gente? Só que aí o certificado, ele demora pra vir e tudo mais. E quem que viu? Quando eu recebi, gente, aquele certificado, eu fiquei muito feliz, porque foi a prova de que eu consegui finalizar. Mas não pense que sempre foi assim na minha vida, né? Era sempre muito mais fácil para mim deixar as coisas pela metade, né? O não dar tanta importância assim em ser constante. Palavra constância para mim não existia. Tudo bem, eu paro e começo outra coisa. Faculdade, por exemplo, eu pensei em largar a faculdade um monte de vezes, né? Apesar que nunca utilizei na minha vida prática, mas ela foi ótima. Por quê? Eu finalizei a faculdade de engenharia, eu pude fazer várias outras pós-graduações, né? Mas era sempre assim, eu posso largar no meio, depois eu vou lá e faço começa outra coisa, eu dou conta, tá vendo? Eu dou conta de começar do zero, eu não tenho problema em começar do zero, né? Quem já ouviu essa frase de alguém ou você mesmo fala essa frase, né? E aí isso vai fazendo com que você não conclua um monte de coisa na sua vida. Entende que a questão da disciplina, ela está ligada à organização,
ela está ligado à constância, ela está ligado a você conseguir concluir todos os seus processos. Vou falar de cada tipo aqui, tá? O que pode estar levando a pessoa a não fazer, a não concluir, né? Então vamos lá. Falando de organização e de disciplina e de, enfim. Primeiro ponto que eu quero pegar é o autopreservação reprimido, né? Então, o autopreservação reprimido, ele tem uma certa dificuldade com rotinas, né? Ele tem uma certa dificuldade com autocuidado. Então, o que acontece? Tudo que for, às vezes, relacionado à minha própria saúde, a essas questões, para mim, às vezes, não vou ligar tanto, para mim é indiferente, né? Ou eu vou levando com a barriga aí, enquanto eu puder. Organização, né? Zero organização. Então, eu deixo tudo mais ou menos largado lá e no fim, só que eu tenho a sensação que eu vou dar conta depois de conseguir fazer as coisas e às vezes até dá. Mas assim, o quanto de energia não foi gasta para dar conta daquilo, sendo que se você tivesse um pouquinho mais de organização, as coisas fluiriam mais fácil para você, né? Outro, para que eu preciso esperar até amanhã? Eu quero fazer hoje. Eu preciso hoje, né? Já viram aquela história, né? Eu vou comprar mesmo. Quem se identifica? Eu vou comprar mesmo, às vezes amanhã eu nem tô vivo. Aí tá lá, entrou a fatura do cartão de crédito e você tá lá vivinho da Silva, né? Chegou o dia de pagar a fatura do cartão de crédito e tá lá você vivo, né? Ou uma comida mesmo, né? Não, eu não posso esperar para comer esse negócio. Não posso. Eu preciso comer agora. O imediatismo. E aí tem alguns perfis que sofrem bem mais com isso, tá? Isso eu tô falando agora só do autopreservação reprimido ou do autopreservação baixo. Por quê? Às vezes, gente, você não tem o autopreservação reprimido, mas o teu dominante tá tão alto que ele tá lá, ele tá roubando a energia dos outros dois instintos, sabe? Vamos imaginar o Tasmania aqui, né? Ó, sexual dominante altíssimo e que seja uma autopreservação ali no meio, mas o teu sexual às vezes tá tão alto que até a autopreservação tá baixa, né? Então, vira o Tasmania ali, né? É a combinação explosiva. Sexual dominante e autopreservação reprimida. E aí eu quero dar um exemplo de vocês, porque pelo seguinte, aí eu tô falando de quem tem a energia do autopreservação baixa, tá bom. Mas, eu, por exemplo, sou uma 2 autopreservação. Ok. E eu acabei de falar pra vocês aí um pouquinho da minha história. Eu era uma pessoa que eu não finalizava as coisas. Eu não concluía, eu não tinha esse prazer de falar, nossa, acabei. Principalmente com curso, gente. Principalmente com cursos, né? Agora é o que eu mais me lembro, assim. Mas antigamente, até pra terminar um livro, pra mim era complicado, sabe? E eu sou autopreservação dominante. E aí, o que vocês me falam? 2 autopreservação. Só que aí entra uma questão muito forte do 2. O 2, assim como o 7, ele é muito hedonista. O que significa essa palavrinha dificinha? Hedonista é eu quero ter o prazer, eu quero ter felicidade. Aliás, meta do 2 é ser feliz, né? A meta de um tipo 2, qual que é a sua meta de vida? Ser feliz. Então, enquanto eu estiver tendo esse prazer ali imediato, tá bom. Enquanto se eu não tenho mais, eu não vou fazer mais. Isso, o 2 e 7, eles têm parecido, não é só o 7.
né? E o 2, autopreservação, ele sendo um contratipo, tem uma questão do eu primeiro ali, né? De ser um pouco mais egoísta, então quando eu não tenho pra mim, eu largo. E quando não tá me satisfazendo, eu vou lá e largo também, né? Então são coisas para observar, né? E aí, como eu falei de mim, né? Tem uma questão, eu vou falar do 2, calma, a gente vai entrar nisso, né? E aí eu vou falar pra vocês o que deu certo pra mim. Gente, eu consegui finalizar um mestrado. Vocês não têm noção do que, de quem eu era quando eu pego assim pra relembrar a Giane de 20 anos, cara, eu consegui finalizar um mestrado em psicanálise. Pra isso teve toda uma jornada, né? E aí eu vou dizer pra vocês o que deu certo para mim. Óbvio que algumas personalidades têm questões específicas. Aqui eu vou falar superficialmente, tá? E só que precisa cavar, né? Às vezes a tua questão vai muito além de personalidade. Às vezes você tem um trauma que não tá nem ligado ali ao que a gente pega dos perfis de personalidade. E ok, mas tem que tratar. E aí a gente tem que lavar. Tem muita gente, por exemplo, que não se lembra da infância. Por que será? Graças a Deus, o teu cérebro tá bloqueando isso para você não sofrer tanto. Mas ao mesmo tempo, pra gente cavar certas coisas, a gente vai ter que dar uma desbloqueada. Entender isso. Por isso que eu gosto do Enneagrama, porque assim, tem muita questão inconsciente que ele traz e aí resgata às vezes memórias tuas que você não fazia ideia. Vamos lá. Antes de entrar aqui nos tipos, deixa eu dar uma lida aqui. Oi, Fati, oi, Érica, oi, Bárbara. Deixa eu ver aqui. Não sei se é por conta do meu tipo, mas acho super fácil programar as coisas e ter disciplina. Se é 6 autopreservação, né, Érica? Realmente. É mais fácil mesmo. Né? A questão do não tem mais prazer acabou, né? Bárbara. Imediatismo eu já tive quando não tinha maturidade, sim. E às vezes entra numa questão de a gente achar que não é imediatismo, né? Às vezes a gente utiliza certas palavras para mascarar o significado real das coisas, sabe? Às vezes a gente tá olhando para certas coisas, falando, não, eu não tenho isso. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Ai, obrigada, meninas. Eu sou inspirada por vocês também. Algumas palavras mascaram. Então, por exemplo, fui fazer uma entrevista de tipo e a pessoa personalidade 1. Então eu falei de raiva. Automaticamente, né, para essa pessoa, na hora que eu falei de raiva, ela falou que não tem raiva, não sente raiva, não. Agora, indignação, opa, tem demais, sinto o tempo todo indignado, é um senso de injustiça aqui dentro, sabe? E aí aquele comportamento. Então, às vezes algumas palavras mascaram, porque a gente pode ter dificuldade com certas coisas, tá? E não tem certo nem errado, tá tudo bem. Vamos lá, tipo 1. Bora. Tipo 1, por que no caso o tipo 1 pode ter dificuldade para finalizar as coisas? Normalmente os tipo 1, eles tendem a ser mais fazedores, finalizadores, mas tem a questão do perfeccionismo. O perfeccionismo de acordo com o que eu acho certo, né? E aí, às vezes, se eu vejo aquilo e eu não acho que aquele caminho é o certo, na minha visão, fique bem, lembre-se bem disso,
mesmo se eu tiver que chegar naquele objetivo, mas às vezes tiver que dar uma voltinha, mas eu não achar que esse caminho é certo, eu prefiro não finalizar do que fazer um caminho diferente. Por quê? O que falta para essa maleabilidade de falar, cara, eu tenho um objetivo. É meio que até um inverso, às vezes, do tipo 3, né? E às vezes do tipo 7. Então, assim, eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá. Então, eu vi que esse caminho não é o certo, me indicaram esse, eu não tô muito à vontade com esse caminho, mas eu vou porque eu quero chegar no objetivo. Só que aí um faz o contrário. Se eu vejo que esse caminho não é o que eu quero, mesmo que eu tenha que alcançar esse objetivo, eu não vou chegar. Tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Então esse não aceitar que as coisas podem ser diferentes atrapalha o tipo 1. Né? Essa é uma certa teimosia também, né? Os tipos instintivos, né, o 891, eles têm essa questão dessa teimosia, né? 2. Falou alguma coisa que eu não gostei, me desconectei, não sinto mais aquela sensaçãozinha boa, tô vazando. Né? Quem aí se identifica? Então, assim, não tô me sentindo bem, não vou ficar até o final. E aí, gente, organização, disciplina tem a ver com ficar desconfortável. Quem dera, né? Quem dera. Se pra fazer tudo que a gente precisa fosse facinho, fosse... Não é, infelizmente. Eu também gostaria que fosse, mas não é. Né? Então, assim, o 2 precisa entender, e aí eu me sinto no direito de pegar mais forte o 2, porque é a minha personalidade. O 2 precisa entender que sim, você vai fazer coisas que você não gosta. Você tem realmente um objetivo maior? Você quer realmente aquilo? Então não vai ser legal aquilo, né? Você vai ter que... é porque eu não tô com a sensação boa. Gente, às vezes não vai estar mesmo. Tá? 3. Faço, não tenho resultado, porque às vezes tá fazendo do jeito errado, né? Às vezes tá querendo cortar caminho, então diferente do 1, lembra? Às vezes tá querendo cortar caminho, tá fazendo do jeito errado, não consegue atingir aquele objetivo e aí a energia acaba, porque aí eu não consigo conquistar o objetivo, não sou reconhecido, não sou admirado, energia acaba, não consigo chegar, né? Tá. Paradinha pra ler aqui no tipo 3, que vocês estão fofocando aqui. Fati falando que não é imediatista. Bárbara falando do prazer, sim. Eu quero esse prazer logo e não tenho. Logo, eu acho, né? E vou fazer outra coisa, mas estou mudando e entendi que posso ter prazer a longo prazo finalizando algumas coisas. Esse é o ponto. Meu marido é um possível tipo 1, indignação é raiva mascarada. Eu procrastino, mas se eu entrar ao vivo numa aula, eu fico até o final. Boa. Isso aí. Fica. Tipo 4. O que faz o 4 procrastinar? O 4, então, ele tende a idealizar demais a história, né? Então eu fico idealizando demais, eu fico pensando no que é perfeito demais e aí eu não consigo entrar em ação, porque eu sempre fico pensando no momento perfeito para eu poder agir e eu não consigo. Quando eu terminar a faculdade, quando eu arrumar aquele emprego, quando eu tiver aquela geladeira, aí a minha vida vai ser fantástica. Aí o que acontece com o 4? Ele consegue tudo aquilo que ele quer, só que aí, nossa, mas não é isso que eu queria, né? Não é, falta mais alguma coisa. E aí isso leva o 4 a não fazer. E aí tem uma questão também de não ter sentido a disciplina, né? Porque às vezes precisa ter um sentido maior, e às vezes não tem, né? Sei lá, às vezes, gente, o sentido de você levantar às 6 horas da manhã para poder ler um livro
é apenas levantar 6 horas da manhã para ler um livro e ter um hábito de você ler todos os dias, para chegar no final do ano e você ter conseguido ler pelo menos um livro por mês. Ah, o que eu ganho nesse ler um livro por mês? Eu que te pergunto, o que você ganha? Né? 5. Então, o 5 tem essa questão de achar que nunca sabe o suficiente, então aí ele fica eternamente planejando e não consegue materializar, né? Então, eu acho que ainda tem uma fórmula melhor de fazer e eu não consigo materializar. E aí acaba que o 5, ele tem uma questão de regrar até os próprios desejos dele, né? Essa questão da avareza que a gente fala é uma questão de regrar as próprias vontades por certas vezes, e aí acaba, como eu não tenho tanto assim para querer, eu também não preciso fazer tanto, né? 6. O que leva um 6 a às vezes não conseguir finalizar ou não conseguir ter constância? É essa questão de ficar sempre preso na ansiedade, né? E às vezes pode levar o 6 a travar. Eu fico preso na ansiedade, eu fico preso na desconfiança e aí me trava. Obviamente o 6 autopreservação, que é o que a gente estava falando ali, ele tem uma questão de ter uma facilidade maior com rotinas. Por quê? A rotina traz previsibilidade, então isso se torna muito mais fácil para mim. Eu sei o que vai acontecer, então para mim é muito melhor, tá? Que mais que eu posso falar? A questão ali do 6 ele precisa encontrar um equilíbrio, né? Porque o 6 às vezes em algumas situações muito traumáticas ele vai querer fugir, falando dos 6 fóbicos, por exemplo, 6 autopreservação, e aí ele tem que manter o equilíbrio entre também não atacar com muita força, que seria o 6 contrafóbico, o 6 sexual, ou a oscilação, às vezes, do 6 social ali. Porque às vezes vai querer atacar com muita força, e aí precisa entender o equilíbrio entre isso, né? E o 6 tem uma questão muito também de ceticismo, né? Então eu não acredito muito que aquilo vai dar certo, ou o que aquela pessoa tá dizendo que vai dar certo, então não sei se eu vou fazer. Né? E essa ambiguidade é que fica presa ali, tá? 7. Vamos ao 7, né? O que todo mundo fala do 7? Ah, ele quer liberdade, não. E o 7, ele tem uma questão de eu quero fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, e tem a ver um pouco com o 8 também, tá? Vou chegar a falar do 8. Mas é porque o 8 tem uma outra questão ainda, tá? Mas o 8 ele tem disso aqui também, né? E a monotonia, a rotina, tende a trazer uma dor pro 7. E o 7 ele vai querer fugir disso, certo? Então ele vai fugir daquela dor dele. Então, ele precisa entender que aí é onde entra o imediatismo também, né? Eu preciso... para eu desfrutar dos meus milhões, né? Quem é o 7 que nunca, nossa, eu vou ser um milionário com X anos de idade para eu poder aproveitar os meus milhões. Para eu poder aproveitar os meus milhões, eu tenho que pôr aquele monte de ideia no papel. E pôr esse monte de ideia no papel cansa extremamente o 7. É desgastante para o 7. É cansativo. E aí gera frustração. Gerou frustração, não quero mais, tchau, um beijo. Né? E vai largando tudo para depois, tá? Esse não querer esperar para ter o prazer e a satisfação é o que mata o 7 muitas vezes, né? Então, eu ia dar um exemplo, esquece, não vou falar não. Vamos lá, 8. Vamos falar do 8 agora. Além dessa questão do querer fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, que é também muito parecido com o 7, tem uma questão de eu não tenho que nada. Sabe, a questão assim, como que uma pessoa que é anti-regra cumpre uma regra? O 8 é o considerado fora da lei. É o anti-regras. É o cara que ele meio que vai fazer sempre uma oposição àquilo que está sendo dito naquele momento, né? As pessoas falam muito às vezes do 4, mas, cara, um 8 também.
ele vai querer sempre dar uma batidinha de frente. E aí, como que faz? Poxa, mas essa regra fui eu mesmo que impus. Eu coloquei a regra de que eu vou acordar todo dia às 6 horas da manhã e vou ler um livro. E aí, justamente por isso, se eu que pus a minha própria regra, eu tenho o direito de querer tirar essa regra a hora que eu quiser. Né? Eu perguntei o seguinte, dona Fati, né? Se eu sou... Como que o 8 é o fora da lei? Então, como que um fora da lei, o anti-regras, cumpre uma regra? Ah, mas fui eu mesmo que impus essa regra. Não importa, mas se eu pus aí, que eu tenho direito mesmo de quebrar ela. E acaba que é uma coisa assim de... Quando eu tenho algo que eu tenho que fazer... Não, mas como assim eu tenho que fazer? Quem manda na minha vida sou eu. Eu sou o dono. Mas foi você mesmo que... Não, mas hoje eu não quero. Né? E hoje eu vou fazer o que eu quiser. Então, vai lá. Tá ótimo. Se segue e se conclui, porque aí é uma outra questão, né? Conheço também algumas pessoas que é assim, eu sei que na última hora eu vou lá e vou dar conta de fazer. Mas aí eu te pergunto, o quanto de energia você gasta? O quanto de energia vaza de você por ter que colocar tudo aquilo na última hora? Mas eu sei que eu dou conta. Tá, eu sei que você dá conta. Mas o quanto de energia não está sendo perdida por aquilo? O quanto de energia não está sendo perdida por você deixar na última hora? E eu não tô falando isso só pro outro. Tô falando para as partes, tá? 9. O 9 é o seguinte, muitas vezes o 9 ele sabe o que ele precisa fazer, né? Então a procrastinação do 9, a gente precisa entender que é uma procrastinação para ele, né? É uma questão dele. Isso, só lendo aqui o começo, dar conta de tudo na última hora. E aí, assim, o exercício, já eu pulando pros finalmente, né? Como sempre, né? Eu dou spoiler, né? O que eu perco em deixar as coisas pra última hora? Eu não perco nada porque eu entrego. Será? Será que você realmente não perde nada? E aí, às vezes, fazer essa análise, né? Lá. Gente, é a 3 autopreservação, minha filha ali. Então, você cola nela mesmo que a menina vai ser... Voltando ao 9. Então, assim, a procrastinação é só pra ele. Porque pros outros, vai fazer e tal. E muitas vezes ele sabe o que ele precisa fazer. Só que ele tem essa dificuldade de quando é pra mim... Quando eu acho que eu tô limitando demais os outros até a mim, esse acesso dos outros até a mim. Quando eu acho que às vezes algumas pessoas não vão gostar do que eu vou fazer, eu vou ter conflito com isso, então eu prefiro não fazer. Né? Então, o 9, ele só perde energia quando é pra ele. Quando é para os outros, ele não tem essa perda de energia não, tá? Ok? Vou ler comentários, dou conta de tudo, é muito corrida, é isso mesmo. Sinto prazer na disciplina, olha gente, cola nela mesmo. Até a mala eu faço no último minuto. Não tem problema fazer a mala no último minuto, sabia? Se for planejado, eu tenho muito disso também, sabe? Eu faço a mala no último minuto, mas eu tenho planejado exatamente o que eu tenho para fazer. Entende?
um planejamento, às vezes até mental. Eu sei exatamente o que eu vou levar, que jeito que eu vou levar, e às vezes é só pôr na mão, né? Mas eu até para os outros eu demoro para fazer, só faço quando me dá muito prazer. Né? Tem uma questão aí sexual, né, Fati? Você sabe que falam que o 8 sexual é o 8 que tem sabe, o pavãozinho de 8, não é só o 3 não. Tem as penas mais reluzentes. Por quê? Porque chama mais a atenção, né? Tem pessoas que têm pavor da disciplina. Tem. Porque não é disciplina. E aí é um ponto. As pessoas associam disciplina à perda de liberdade, né? Que eis o nome da live. Elas acham que ter que seguir aquele plano não é ser espontâneo. Que tem essa história, né, gente? Eu tô perdendo a minha espontaneidade se eu tiver que seguir aquilo certinho. E não tem nada a ver com isso. Só que aí eis as perguntas, gente, que a gente tem que fazer. O que eu estou perdendo por não estar fazendo aquilo do jeito que eu tenho que fazer? Eu tô perdendo minha espontaneidade. Será? Se pergunta. Espontaneidade? Será que é mesmo a espontaneidade? Tá ligado muito ao prazer mesmo, não? Sei lá. É tudo autoconhecimento. Por isso que é bom o autoconhecimento, né, gente? Pra gente se questionar essas coisas. Bom, e aí o que a gente vai fazer então? Que é pra quem tem essa dificuldade, né? Isso é a dica da titia que eu fiz pra mim. Então, vamos lá. Imagina que a disciplina, a organização, ao fazer o que precisa ser feito no tempo que se precisa ser feito e não só no último minuto. Imagina que tudo isso é um músculo, como se fosse um músculo da força de vontade mesmo. Então, quando você vai na academia, como que o professor lá fala pra você? O professor, no teu primeiro dia, ele vai chegar, olha, minha filha, pega o máximo de peso que você puder, racha de tanto fazer aí série de braço, e amanhã você volta e faz tudo de novo e sem nenhuma pausa. É assim? Não é assim. O que ele fala no teu primeiro dia de academia? Ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, então você pega leve, vai devagar, põe um peso, faz pausas entre os exercícios e amanhã não é para fazer esse mesmo exercício, por exemplo, braço. Não é para fazer esse mesmo exercício de braço, tá? Porque o teu músculo não pode estressar. Porque senão, se você fica malhando aí, o teu músculo, o que é que vai fazer? Vai dar problema pra você. E aí no outro dia você nem consegue ir na academia. Né? Então, ele fala, pega leve, vai devagar. Enfim. E aí, a gente tem que pensar que é a mesma coisa com a gente. Quando a gente coloca muito... Outra coisa, né? Isso é bem do instinto sexual, viu? Eu vou fazer tudo de uma vez. Vou pegar um monte de coisa, é como se fala assim, eu vou pegar o máximo de peso que tem nessa academia, eu vou fazer tudo num dia só, né? Já viram aquelas pessoas que ficam às vezes 24 horas em jejum? Porque comeu no dia anterior igual um boi e aí acha que vai fazer 24 horas de jejum e vai resolver todos os seus problemas? Só que não, né? Então, se você fizer isso com o teu cérebro, assim, vou fazer tudo de uma vez, cara, tuas sombras vão gritar. Diria nós lá na psicanálise, né? As criaturinhas vão sair louca, meu bem, gritando pra você e elas vão entrar no teu inconsciente e falar, não vai fazer. E aí você para. Dá 2 dias você vai parar de fazer as coisas, tá? Então o que eu sugiro?
Vocês acreditam que eu escrevi isso? Mete o louco na velocidade 5 da dança do creu. Né? Creu. E vai, vou fazer. Não aguenta, né? Não aguenta o impulso de fazer. Então, o que eu sugiro? Pegue uma coisa só de tudo que te incomoda das coisas que você não faz. Escolha uma coisa. Escolha um curso. Escolha um livro. Escolha, não sei, a dieta, o exercício de academia, eu não sei qual que é a tua questão. Mas escolha um. Escolha esse um para ir até o fim. E não tenta, por exemplo, no primeiro dia eu vou pegar o livro e vou ler 50 páginas no primeiro dia. Não, gente. Não. Aí vem a constância. Eu vou todo dia ler 5 páginas. Mas deu mais de 5 aqui, ó, e dá pra eu ler mais. Você vai estar fazendo a mesma questão de pegar um monte de peso logo no primeiro dia de academia. Aí você vai, não vou ler 5, vou ler 20. Aí depois desiste. Então, vai devagar. Sei lá, se você tem vou falar louca dos cursos igual eu. Se você tem lá 200 cursos por fazer, escolha um, coloca lá os dias que você vai estudar por 30 minutos, todos os dias, e faz. Mas não se estressa nesse nível, sabe? Não tenta fazer tudo de uma vez, porque teu inconsciente vai gritar, tá bom? Deixa eu ler aqui agora, que vocês estão fofocando aqui, ó. Perdi tudo, os bafos aqui, ó. Deixa eu ver. Fati falando que é sexual. Disciplina é liberdade, gente. É isso aí. Segurança também. É verdade, Érica. Eu tenho pavor e tenho muita dificuldade em ser disciplinada. Pois é, né? Não vou entrar em detalhes da tua vida, mas enfim, deixa eu pular pra frente. Tem gente que vê disciplina com controle, mas eu vejo sem excesso sendo exatamente a liberdade. Tá. Então tá fácil aí, né, Fati? Tá fácil ajustar aí o negócio. Admiro muito quem é disciplinado. Bora marcar uma live sobre ser indisciplinado. Boa, vamos marcar, ué. Detesto o excesso de disciplina, né? É um caminho, né? Começa devagar. Isso aí. Gente, mais perguntas? Perguntas. Quando é algo do meu interesse, dá prazer, eu sigo até terminar. Enquanto tô feliz, enquanto tá dando prazer, tá dando lindo, eu vou fazer. Não, e principalmente se é assim, se é um lugar acolhedor, se as pessoas que você gosta. É maravilhoso. Ai. Muita disciplina pode atrapalhar? Pode, porque aí pode se tornar às vezes eu ia falar, né? Um tipo 1 que não consegue ser maleável na vida, né? Não consegue ser maleável. Meu marido, ele tá aprendendo a ser maleável de uns 2 anos pra cá, porque ele tinha muito isso, assim. Eu preciso fazer isso, precisa ser exatamente desse jeito. Então, assim, até coisas boas que poderiam vir, né? Não vem porque eu não consigo ser maleável, eu não consigo tentar outra coisa, né? Exemplo bobo. Tem um restaurante novo com uma comida nova. Não, mas eu quero ir só naquele restaurante ali. Mas, nossa, naquele lá pode ter uma coisa muito boa. Mas vai que a comida não é ruim. Mas vai que a comida é muito boa. Exemplo, fugindo aí da disciplina, tá?
Sim, todo excesso é uma droga, né, gente? Todo excesso é ruim, né? Perguntas? Gente, aviso. Em janeiro, Titi aqui vai dar uma mentoria para apenas 5 pessoas para ensinar tudo o que eu sei para você atender pessoas. Sim, se você tem intenção de ser terapeuta ou se você quer se especializar cada vez mais e ter às vezes uma segurança maior nos teus atendimentos, preenche o formulário também que lá tá na bio, que vão ser só 5. Eu não vou pegar mais de 5 pessoas, porque o que eu vou fazer com essas 5, olha, eu vou pegar na mão. Eu vou viver com essas 5 pessoas, vai ver. Meu pai não era maleável exatamente nessa questão de comida também, né? Às vezes assim, o novo, né? O maleável. O 3 autopreservação, viu, Bárbara? Ele lembra muito um. Muito um. Gente, vai me pegar no colo. Vou. E aí eu vou falar assim, pra quem é e pra quem não é essa mentoria, viu? Vou falar. É pra quem realmente quer ser especialista nisso, quer ter uma base, mas não é pra quem tá com um monte de curso em aberto aí, não, porque vai ter que me aturar pelo menos 2 vezes por semana, vai ter que tirar um tempo pra mim pelo menos 2 vezes por semana. Então, às vezes se tem gente aí com cursos em aberto, te esquece, não é não. É no colo mesmo, né? Ele era Ariana, fogo, Jesus. Gente, quero agradecer por vocês terem vindo, senão a gente fica fofocando aqui, né? Ó, dona Fati, viu? É isso aí, adorei. Quero agradecer por vocês estarem aqui. Beijos, até a próxima. Se vocês tiverem ideias de temas, sempre aceito, vocês sabem. Até mais, tchau! Vou tentar, Reinaldo, se não ficar salvo aqui no Instagram, eu vou mandar lá no grupo da conselheira, tá? Eu vou tentar deixar só lá no grupo da conselheira, mas se eu não conseguir, vai ficar aqui também, por 24 horas. Tchau!